Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas. E você já ficou sabendo que musculação é um dos melhores tipos de exercício para longevidade. E nesse vídeo, nesse aqui que você está assistindo, nós vamos falar um pouco sobre exercícios de musculação. Chegou a hora de transformar essa preguiça em músculos! Sapiens, se você está interessado numa vida mais longa, mais saudável, depender menos de remédio, menos de hospitais no futuro, se inscreva no canal. Meu nome é Estevam Mateus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia e revisões sistemáticas e meta-análises. E se você compartilha do nosso objetivo de ser mais saudável, ter uma longevidade mais saudável, viver mais de repente até os 100 anos de forma mais independente, siga aqui o nosso canal e se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Ana, então vamos começar, que eu sei que você manja dos exercícios Vamos transformar toda essa moleza em músculos? Vamos! Então, vamos explicar para o pessoal, pelo menos para eles entenderem, né? Porque em inglês tem muita controvérsia por causa do nome, né? Mas em português é mais fácil de separar, porque as pessoas falam exercício de resistência, mas em inglês resistência é resistência muscular. Então, toda vez que fala exercício de resistência em inglês é musculação. E em português as pessoas estão acostumadas a pensar em resistência como resistência de ficar resistindo, ficar muitos minutos lá fazendo atividade física. Então, em português, geralmente a gente fala exercício anaeróbico, anaeróbio, que é o que não precisa tanto de oxigênio, que é aquele da fibra rápida, da fibra de esforço físico, rápido e súbito, que não depende de oxigênio, que é a musculação, e o exercício aeróbico, que é aquele que geralmente as pessoas ficam muito tempo lá demandando uma musculatura de mais resiliência, que precisa mais de oxigênio, que são as fibras tipo 1, né? E a hidroginástica, que todo mundo gosta? Todo mundo. Eu não sei de onde vem essa moda ridícula de hidroginástica. É que é mais facinho, as pessoas da terceira idade ficam lá boiandinho. Justamente porque é facinho, não constrói músculo. Esse é o grande problema da hidroginástica. Além de você ficar boiando, você não ativa carga nos seus ossos, você não estimula o osso a ficar mais forte. E é tão fácil que não é um desafio suficiente para o seu músculo, né? Então, as evidências mostram que para você ter massa magra, a massa magra na longevidade e na terceira idade está correlacionada definitivamente com mais longevidade, longevidade mais saudável, menos risco de queda, menos risco de fratura, menos risco de desequilíbrio. Então, para você ganhar massa magra, qual a atividade física mais importante de todas? A que cria alguma resistência muscular. Menos dependência na terceira idade, depender dos outros, levantar sozinho, fazer as coisas sozinho. Isso é muito importante. Caminhar, subir, descer. Não depender das pessoas para se levantar da cadeira sozinho, sem precisar se apoiar, né? Isso é muito importante. Então, vamos lá. A gente já descobriu que é musculação. Ana, o que você vai falar agora? E você sabe que às vezes a pessoa fala assim, musculação no geral, né? Mas tem um estudo, saiu em 2023, bem interessante, eu vou falar dele bem rapidinho, que eu sei que às vezes vocês não gostam muito que a gente fale de números, mas é um estudo bem interessante, que eles pegaram biópsia muscular. Olha só, eles compararam um grupo de pessoas com mais de 65 anos, que eram esportistas de levantamento de peso, tá? As pessoas já, durante a vida adulta deles, eles faziam levantamento de peso, o foco deles era peso. Muitas vezes força aqueles movimentos bem... sem ser muito só de academia, era agachamento, era levantamento terra, levantamento de ombro, supino, né? Os exercícios basicões de musculação. Acima de 65 anos, ou seja, gente de terceira idade, mas que estava ainda lá na academia treinar, até aquelas competições internas que tem das regiões e tal, né? Compararam eles com pessoas também de competição, 65 anos de idade, que faziam, pelo menos nos últimos 2 anos, tinham participado de alguma competição de corrida. Então, eram corredores, né? Então, eles queriam saber de correr. Esses corredores, eles não podiam fazer mais do que uma sessão de musculação por semana. Ou seja, eram pessoas que realmente não faziam musculação de forma séria, né? Menos de uma vez por semana não conta, né? Como musculação. Compararam isso também com idosos, pessoas de 65 anos, de casas de repouso ou de regiões de idosos, mas que não eram dependentes, eram pessoas que tinham atividade, faziam caminhada, tá? Eles contaram como caminhada, ou então esqui leve, né? Não aqueles esquis radicais. Pessoas que tinham uma mobilidade, não tinham mobilidade reduzida, tinham mobilidade normal. E compararam com um grupo de jovens, por volta de 25 anos de universidade, moderadamente ativos, vê só. Aí, compararam as fibras musculares dessas pessoas, de membro inferior, tá? Não vai ficar pensando que é porque tirou o bracinho de quem era corredor e não olhou a perninha, não. Olhou a perninha do corredor.
Olha só, as fibras tipo 2, que são essas de força, que é que vai deixar você com equilíbrio, com força para se levantar, com força para se agachar, com força para andar sozinho. As forças tipo 2 das pessoas que faziam musculação durante a vida, elas eram iguais às do jovem de 25 anos. Moderadamente ativos, né? Conclusão, melhor fazer ginástica. E tinha poucas fibras atrofiadas. Mesma quantidade dos jovens, ou seja, do ponto de vista muscular, os idosos que faziam musculação, eles tinham um corpo jovem como o de um jovem que nem era atleta, um jovem de 25 anos não atleta, digamos assim, entendeu? Os corredores tinham poucas fibras tipo 2, muito poucas fibras, tinham mais atrofias de fibras musculares e tinham predominância de fibra tipo 1, que é aquela que fica precisando de oxigênio, resistindo, para poder aguentar, ficar correndo lá, moendo o joelho 30 minutos, 1 hora, 2 horas, moendo o joelho, moendo o quadril, moendo o tornozelo, né? E era equivalente aos idosos que só faziam caminhadinha, em termos de perda de fibra muscular. Ou seja, se você quer garantir a qualidade da sua massa magra na terceira idade, não adianta ficar correndo. Se você corre, começa a trocar tempo de corrida por tempo de musculação. Você pode, obviamente, continuar correndo, fazendo Ironman, fazendo triatletismo, tudo que você quiser. A liberdade é sua, né? Eu só estou te dando aqui a evidência científica. Você faz com ela o que você quiser, mas se você quiser continuar moendo o seu joelho, pode continuar. Sapiens, nunca é tarde para você começar. Procure um especialista, você vai sentir a diferença logo nas primeiras semanas. Exercício é muito importante e essa parte de não se depender, não depender dos outros na terceira idade é maravilhoso, viu? Você tem independência de sair, visitar seus filhos, visitar os seus netos, é muito importante. E aí, vamos repassar o que é um exercício de você vai repassar muscular? O que é resistência, Você qual que é a diferença? Modelo, Eu vou ser modelo? Porque quem tem força de XY aqui nessa casa é você. XY, verdade. E então, aí? Vamos só explicar o que é o movimento. Porque o exercício de musculação é o seguinte, você tem que dar um desafio para o seu músculo, para ele poder se reconstruir pensando na próxima vez que você for desafiá-lo novamente. Ele tem que estar mais forte para aguentar aquela carga que você vai colocar nele. Então, o exercício de musculação pode ser pilates, né? Pode ser aquelas bandas elásticas. Se você for muito fraquinho, você vai começar por isso, né? Mas o ideal mesmo é chegar a ponto de ir para uma academia, usar os aparelhos, ou então mesmo peso livre, se a pessoa já não for mais iniciante, não tiver segurança, primeiro os aparelhos, depois o peso livre, depois que a pessoa tiver uma constituiçãozinha, né? Ou se a pessoa Porque o peso livre, ela precisa mas de... se você tiver a ajuda de um personal, ele vai saber se tiver um profissional, aí vai. Posicionar. Então, assim, a musculação, ela tem base em várias coisas. Qual a primeira coisa? A carga. Então, mostra aí. Você tá com uma carga, você precisa pegar essa carga do ponto A para o ponto B. Então, esse é o movimento que você faz, do ponto A para o ponto B. Então, é o movimento de contração do músculo e depois de estiramento do músculo, que ele volta à posição inicial. Todos esses movimentos você está destruindo fibras musculares se você colocar uma carga, certo? E isso é bom por quê? Porque depois, enquanto você está descansando até o próximo treino, ela vai reconstruir mais forte, porque ela sabe que você vai dar carga de novo para ela. Então, tem a carga, a repetição. É toda vez que ele vem do ponto A para o ponto B e volta do ponto B para o ponto A. Isso é uma repetição. E a série é toda vez que você fizer tantas repetições quanto forem necessárias para você não conseguir mais fazer o movimento. Ou seja, chegar na falência muscular. Seu músculo não conseguir mais repetir o movimento. Quanto mais carga você coloca, menos repetição que você consegue fazer. Quanto menos carga, mais fraquinha a carga, mais fraquinho o peso, mais vezes você vai conseguir repetir o movimento. Tá? E tem a questão do ritmo também, que a gente não pode se esquecer disso, muita gente se esquece, que é a velocidade como você faz esse movimento. Se você faz muito rápido, você consegue repetir várias vezes, mas você não estimula o suficiente as fibras. Isso, não então, é bom. Tem que ter uma certa cadência de movimento, devagarzinho. Tem que sentir na ida e na volta. Tá, também. E também pode ir parando, porque um dos tipos de exercício que às vezes as pessoas que não estão muito treinadas fazem é aquele isométrico, que é peso do próprio corpo e parado, né? Você fazer parado também você estimula, né? Então, essa questão da intensidade é muito importante. E a questão da conexão neurológica com o músculo, porque à medida que você vai aprendendo a fazer o movimento, por isso que sempre tem aquele começo do principiante, faz aquelas semanas de adaptação, né? E o importante também é sempre chegar no seu limite, que a gente falou no vídeo passado, vamos colocar aqui, até quando você não consegue mais fazer. Mas não é quando você não quer mais fazer. É quando você está sentindo... Não é quando deu uma dorzinha, não é que deu uma dorzinha, não. Você não consegue mais fazer o movimento. Você tenta, você está parando, você tenta mais uma e mais uma para mamãe. Essa é a falência. A falência. Essa é a falência muscular, tá? Mas tem trabalhos mostrando que essa questão da falência... Se você parar 2 movimentos, 2 repetições antes da falência, você também já está conseguindo atingir o mesmo nível de hipertrofia
Mas as mulheres que ficam mais encanadas com esse negócio de hipertrofia. Quando a gente fala hipertrofia, não fiquem enganadas com isso, não. Hipertrofia, você não vai virar incrível Hulk, Schwarzenegger do dia pra noite, não. Ganhar massa muscular é muito difícil e perder é muito fácil. Então, assim, tem que ter realmente esse estímulo repetitivo, rotina, pra você conseguir ver mudança e com o tempo depois a sua gordura vai começar a alimentar o crescimento do músculo e seu corpo vai se transformar. Isso demora às vezes meses, às vezes anos, né? Mas pelo menos você está sabendo que você está fazendo a coisa certa para o seu futuro. Muitas vezes o peso na balança ele aumenta, mas porque você está fazendo a troca de gordura por músculo, tá? E não fica perseguindo aquele negócio do pezinho, né? Porque às vezes você vai deixa lá o ego guardado em casa, vai lá, não fica olhando o peso dos outros, não tenta competir. Tem gente que está mais tempo, levanta mais. Você coloca o seu peso lá e... E tem gente que coloca lá um pesão, lá um bocado de barrinha e faz assim, ó, bem rapidinho e vai embora. Não adianta. Se você estiver fazendo devagarzinho, você coloca um peso bem menor, você vai ver, né? E só para falar a questão de falência, que você lembra que eu tive um insight esses dias que eu estava treinando, eu até te chamei, eu nem sei se você estava no meio do trabalho ou não, eu falei, Estevam, eu tive um insight aqui, sabe o que eu estava pensando? Que existe uma briga, sabe? Assim, uma certa, quem for da área de atividade física aí vai falar. As pessoas falam, falência é quando você não consegue mais repetir, você está ali e não consegue mais repetir. E outras pessoas falam, não, falência é quando você já está tentando fazer o movimento, mas você já está roubando ali com outros músculos para tentar te ajudar. O insight que eu tive foi assim, eu acho que você fala falência da repetição do movimento, se você tiver com a postura toda controladinha no aparelho de academia, que você não tem muito como roubar com outros movimentos, com outros músculos, porque você já está todo amarrado ali no aparelho, está realmente só isolando o músculo, esse aí você tem que ir até a falência do movimento mesmo. Porque você só tá mexendo naquilo lá. Igual aqueles aparelhos de bíceps que faz só assim, né? Agora, se você tá com o corpo todo solto e aí você, às vezes, fica roubando com o ombro. Aí já tá na hora de parar, se você já tá roubando, já tá na hora de parar. Então, eu acho que a falência do movimento, se você estiver isolando com o aparelho, ou a falência da postura, se você estiver fazendo peso livre, porque aí já nem é bom que você corre o risco de você se machucar. Né? Então, sobre intensidade, você fechou. Já fechamos. Então, agora a gente vai falar sobre séries, que o pessoal não sabe o que é. Então, a série é assim, quando você chegou na falência, pronto, aquilo é uma série. Agora, quantas séries você vai precisar fazer por semana para você ter efeito de ganhar músculo? E aí? Há muitas controvérsias. A dona Clara tá perguntando ali. Há muitas controvérsias, viu, dona Clara? Porque, assim, vai depender muito da pessoa. A pessoa, às vezes, está começando, ainda está com muita dor, então ela fica, mas eu tenho que ir na academia 3 vezes por semana. Mas aí, se no dia seguinte não deu tempo de você recuperar, você ainda está com muita dor no segundo dia, você vai lá em cima, entendeu? E mais ácido lático em cima da dor de novo. Espera um pouquinho, mas não deixa de ir. Ou diminui um pouquinho a carga, vai ajustando, né? O importante é virar uma rotina. Mas, assim, para fechar, o que existe de evidências é o seguinte. Acima de 9 séries por semana, por grupo muscular, você já está ganhando músculo equivalente a se a pessoa fizesse 30 séries, por exemplo. Porque tem fit fanatic, né? Tem gente fanático de academia, marombeiro mesmo, que vai na academia todos os dias e não aguenta nem quando a academia fecha de domingo, a pessoa fica surtada e ele fica repetindo, faz supino assim, faz supino inclinado, faz supino no crucifixo, faz supino de halteres, faz vários tipos de exercícios para o mesmo grupo muscular que não necessariamente é o melhor, porque às vezes a pessoa está até sobrecarregando muito a musculatura. Mas os atletas usam aceleradores. Mas a gente nem está falando disso, tá? Estamos falando aqui de usar veneno, de usar porcaria, de usar nada disso, não. Estamos falando de uma pessoa normal que vai fazer na academia. Então, se você fizer 9 séries por semana, então se você faz aquele básico de academia, qual que é? Peito, bíceps. Não, 3 séries de 15. 3 séries de 10, 3 séries de 15. Se você fizer isso 3 vezes por semana, você está fazendo 3, você já está fazendo 9. Por exemplo, o meu treino é 5x5, o 5x5 do Reg Park. Isso, 5x5, Eu faço 5 2 vezes por semana, eu já estou fazendo 10. Se eu conseguir fazer 3, olha que legal, já fiz 15 séries. Mas eu já passei de 9 de todo jeito, entendeu? Então, acima de 9 séries por semana, você já garante que a hipertrofia já está bacana. Então, 9 séries por semana dá 3 exercícios de 15, de 10, de 12. Aí depende do seu peso, né? Aí depende do peso que você está fazendo. Mas 3 séries de grupo muscular. Então, assim, você está fazendo tríceps, são 3 séries de tríceps. Você está fazendo agachamento para quadríceps, você está fazendo só no leg press, aí são 3 séries de leg press, entendeu? 3 agachamentos. Não precisa fazer leg press, mais agachamento, mais a fundo, mais não sei o quê. Só se você quiser variar. Vai fazendo a série. Quando você sentir que não está dando ganho mais, ficou fácil fazer, eu não altero... Ou quando ficou no platô, né?
Quando não conseguiu mais crescer? Quando você fica no platô, você percebe quando você fica no platô, quando tá fácil demais, você vai lá e... Eu particularmente, eu só aumento peso. Bro Science, ele só aumenta a carga. Peso, que eu tenho os exercícios que eu gosto, eu não sou fisiculturista, eu faço levantamento de peso para dar força, é isso que eu faço. Então, como eu não tenho o objetivo de esculpir o meu corpo, deixar todo bonitão igual os fisiculturistas, eu aumento o peso. Mas você também pode pedir para o seu professor trocar os exercícios para usar músculos auxiliares. Então, você está fazendo lá o supino clássico, o inclinadão e o deitado, ele vai te passar lá um crucifixo, uma outra coisa, tal, você altera. Então, no meu caso, eu aumento o peso já começa de novo a travar, aí se eu chegar de novo, mas eu vou até certo limite. E outra coisa interessante, além de aumentar o peso, você pode fazer justamente essas variações. Quando você chegar no platô, ou se você enjoar do exercício, você troca o tipo de exercício, você aumenta o peso como o Estevam faz, ou você aumenta a velocidade do seu movimento. Ou o ritmo, você deixa o ritmo mais lento. Porque quando você deixa o ritmo mais lento, aquele peso parece maior. Você sabe a história de como é que eles descobriram isso? Ainda bem que você lembrou disso. Conta da Segunda Guerra, né? Acho que foi na Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos. Os fisiculturistas lá querendo pegar peso, mas todo o ferro da nação tinha sido desviado para a construção de armamentos, e balas, e munição, e armas, e tanques de guerra, e acessórios, enfim, tudo. E eles ficaram sem ferro e muitos pesos de academia foram derretidos para fazer essas coisas, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam faziam peso com cimento mesmo, aquelas coisas, né? Aquelas baldes de cimento e tal. E aí, os fisiculturistas da época desenvolveram a técnica de você fazer a cadência, o tempo que eles chamam, o ritmo, bem devagar. Então, ao invés de você mostra aí com seus bíceps, fazer 1, 2, segura, 1, 2, volta, eles contavam às vezes até 6 subindo e depois até 6 descendo. E aí você, com um peso bem menor, você destruía a musculatura quase do mesmo jeito de um peso maior, entendeu? Interessante. Então, quando você faz um movimento mais lento, e você sabe que quando... E se tiver também numa contínua de ginástica, aí você não quer perder os exercícios, você está viajando e não tem lá uma academia, não tem como fazer, você pode fazer os seus movimentos travando o músculo na frente do espelho, bem devagarinho, como se estivesse levantando o peso, que é isso que acontece. Fazer uma conexão, né, cerebral. Ou levar 2 rosquinhas de peso e fazer bem devagarinho. Ou usar o peso do próprio corpo, né? Usar o peso... Como é que chama usar o peso do próprio corpo? Tem um nome, calistenia. Né? Calistenia. Calistenia, o isométrico, que é isso que ele está falando, que é fazer o movimento assim, ficar parado vai segurando. na frente do espelho, faz os exercícios do supino, do bíceps, e você sabe do que ombro. A gente cai agora numa outra controvérsia de exercício, que Qual que é? Exercício peso livre ou exercício de máquina de academia? Posso dar minha opinião? Deixa eu te falar, porque tudo isso que você está falando aí, calistenia, que é peso do próprio corpo, e isométrico, você condiciona muito que você tem que ter uma conexão cerebral, muscular muito forte. E o peso livre também, porque você precisa saber que músculo que você vai contrair, porque tem gente que tem uma noção corporal, consciência corporal, eu quero contrair o meu músculo XYZ das costas. Tem gente que não sabe nem que músculo que tem nas costas que deixa de ter, é uma coisa tão... Não, depois que você começa a fazer musculação, você começa a sentir os músculos. Você começa a saber a diferença do músculo de tal músculo e tal músculo. Mas tem gente que não tem. Então, você tem essa conexão, sabe o que aconteceu? Que eu acho que essa conexão entre os idosos que eu falei no começo do vídeo, que era melhor a conexão cerebral muscular entre aqueles que faziam atividade de pegar peso do que entre os corredores, porque eles faziam atividade com peso livre. Eram todos pesos, não eram de fisiculturista para fazer bodybuilding, para fazer estética. Eles eram de pegar peso mesmo, eram de powerlifting, que eles chamam, né? Então, era agachamento, era levantamento terra, era aqueles que sobe até aqui, pega lá embaixo e sobe até aqui, que eu não sei o nome em português, entendeu? E, enfim, então isso faz sua mente ter uma conexão com os músculos. O peso livre vai fazer você usar não só o músculo que você está trabalhando, mas também músculos auxiliares, porque você vai ter que se equilibrar, como ela está falando. Então, eu pego lá o peso de 10 quilos de cada lado para fazer bíceps, eu vou ficar em pé na frente do espelho, eu vou estar lembrando todo o meu corpo para estruturar, para poder aguentar aquilo aqui, nos bíceps. Eu não vou ficar fazendo assim, porque se eu fizer tudo torto também, dependendo do peso que eu estou levantando, eu vou machucar a coluna, vou machucar um outro músculo que não é para fazer. Já dentro das máquinas,
A pessoa está sentadinha e ela está focada lá. Eu acho que num primeiro momento a pessoa precisaria entrar nas máquinas, Essa é a vantagem, aprender os músculos todos, para depois pular para o peso livre que você vai usar auxiliar e que vai começar a se mexer e vai começar a acontecer de ter dorzinha aqui, dorzinha ali, dorzinha lá. Um grau de noção. Um grau de noção. Essa é the brow size, é. Não, mas eu acho que você está certo. Foi mais ou menos isso que eu fiz, que fazia muito tempo que eu estava destreinada. Você fez um tempo, né, de academia com um aparelho para depois voltar aqui para a sala, né? Para voltar no peso livre. Porque a gente só tem peso livre aqui em casa. E uma outra controvérsia, só para fechar, que aí, meu Deus do céu, os especialistas de musculação que sobem pelas paredes. O que eu não gosto de aparelho é que tem muitos aparelhos que limitam a amplitude do movimento. Então, tem aparelho que seu ombro já começa em 90 graus, ele não desce mais, ou então só vai até aqui. E o agachamento leg press às vezes vai até 90. E tem gente que fica com cuidado, e você na academia, ai, não pode dobrar mais do que 90, ai, não pode angular mais do que não sei quanto. Parece que tem uma perseguição com esse número de 90 graus, como se o corpo humano fosse feito para você só dobrar até 90 graus. Não é. Entendeu? Só que você tem que fazer com segurança. Você não vai pegar um peso super pesadão e dobrar bem muito, sendo que você não tem força para isso. Não, mas você tem que usar a amplitude completa do seu movimento. Aquela articulação foi feita para fazer tudo, não para fazer só até 90 graus. Entendeu? É que os fisiculturistas, eles fazem um exercício bem curto para dar aquele pump, né? Aí você pega aqueles fisiculturistas antigos, até o Arnold e o Holly Coleman, esses caras todos, você pega ele treinando na época deles, eles colocam muito peso e faz o junto. E ele parece meio duro, assim, para meio travado, ele só dá um pumpzinho, que eu acredito que aquilo, eu acho que é para dar pump só, né? E você eu não sei, eu não manjo, mas eu acho que eles até para dar um formato diferente, um formato mais... Isso acaba caindo num outro mito na musculação, que é o mito de que a pessoa faz musculação e perde mobilidade articular. E é o contrário, perde mobilidade se você ficar só fazendo isso, ó. Curtinho. Mas o seu braço não é para fazer só isso, ele vem até aqui e ele vem até aqui. Então por que você não faz tudo? Por que você fica só fazendo isso? É porque eles estão levantando muito peso, mas tem uma série para definir músculo, então, viu? Tem mas lá isso que eu estou querendo dizer, as pessoas normais não precisam cair nesses mitos, entendeu? Eu quero fazer só assim que eu quero ficar com o meu bicepão desse tamanho. Não, você é uma pessoa normal, o seu braço vai até aqui e vai até aqui, então você faz aquilo que você tem que Longevidade e não depender dos outros. Gente, chegamos mais um fim de um DR das dietas. Espero que você tenha gostado, você que ficou até aqui. Um beijo e um abraço do Estevam. E até a próxima DR, sabe? Tchau, gente.